Viajar no tempo pode parecer coisa de ficção científica, mas existe um lugar no mundo onde isso acontece de verdade, sem máquinas, sem portais, sem truques. Lá, enquanto países vizinhos já estão vivendo o dia seguinte, os moradores ainda estão no dia anterior. É como se esse cantinho do Pacífico tivesse ficado preso no tempo, ganhando o apelido curioso de Ilha do Passado. Mas Niue não se destaca só por isso. Isolada, misteriosa e cheia de histórias peculiares, essa ilha reserva surpresas que vão muito além de sua posição no mapa. Hoje, o Belo Mundo te leva para descobrir o que faz desse pedacinho do mundo um dos lugares mais únicos do planeta. Número 1. Localização e dados geográficos. No meio do Pacífico Sul, entre Tonga, Samoa e as Ilhas Cook, existe um pequeno território que surpreende tanto pela sua geografia quanto pelo seu isolamento conhecido mundialmente por Ilha de Niue. A aproximadamente 2.400 quilômetros da Nova Zelândia, essa ilha tem uma área de 260 quilômetros quadrados e um detalhe único: é o maior atol de coral elevado do mundo. Isso significa que, ao contrário das clássicas ilhas polinésias repletas de praias de areia branca e lagoas calmas, essa formação é um bloco maciço de calcário. Seu litoral é recortado por falésias imponentes, cavernas costeiras e piscinas naturais de um azul inacreditável. Os paredões de coral fossilizado, esculpidos pelo tempo, criam cenários dramáticos que parecem saídos de um outro planeta. E olha que curioso, não há rios nem lagos por aqui. Toda a água utilizada pela população vem da chuva ou de aquíferos subterrâneos que filtram naturalmente a umidade retida nas rochas. Essa ausência de cursos d'água faz com que o mar ao redor seja absurdamente transparente, com visibilidade de tirar o fôlego. Por isso, a ilha é um verdadeiro paraíso para mergulhadores e quem ama a natureza selvagem. A capital, Alofi, é a única cidade da ilha, mas na prática se parece mais com uma vila tranquila. Ela é dividida em duas partes, Alofi Norte e Alofi Sul, e abriga uma população que mal passa de 2.000 habitantes, ou seja, esqueça trânsito, buzinas ou multidões. O ritmo de vida é pacato, e não é exagero dizer que aqui a tranquilidade reina. Aliás, há um detalhe que deixa isso ainda mais evidente. Não existe sequer um semáforo na ilha. Número 2. História. A trajetória desse pequeno território no Pacífico é cheia de peculiaridades. Os primeiros habitantes chegaram por volta do ano 900 d.C., vindos de Samoa e Tonga. Com o tempo, desenvolveram uma cultura própria e viviam em aldeias espalhadas pela ilha. Foi só em 1774 que um europeu avistou suas costas pela primeira vez. E quem era? Ninguém menos que o capitão James Cook, o famoso explorador britânico responsável por mapear grandes áreas do Pacífico. Mas, ao contrário de outras ilhas onde ele conseguiu desembarcar sem grandes dificuldades, aqui a recepção foi bem diferente. Cook tentou pisar na terra 3 vezes e foi expulso em todas. Os nativos, pintados de vermelho e armados, fizeram de tudo para afastar os visitantes. Diante da resistência feroz, o navegador desistiu e registrou o local em seus mapas como Ilha Selvagem. Anos depois, missionários cristãos desembarcaram e converteram a população ao cristianismo por volta de 1846. Esse legado segue firme até hoje, com igrejas espalhadas por todo o território e um forte vínculo da comunidade com a religião. Outro episódio curioso aconteceu em 1887, quando o próprio rei local escreveu uma carta para a rainha Vitória do Reino Unido, pedindo que a ilha fosse colocada sob proteção britânica. A resposta inicial foi um sonoro não. Mas, após algumas insistências, a Nova Zelândia assumiu o controle em 1901, tornando o território parte de sua administração. Esse vínculo permaneceu até 1974, quando veio a tão esperada autonomia política.
Desde então, o governo é independente para assuntos internos, mas mantém uma relação de livre associação com a Nova Zelândia, garantindo suporte financeiro e assistência em áreas estratégicas. Número 3. Economia. Niue não tem grandes indústrias, nem jazidas de petróleo, nem uma população que sustente um mercado interno forte. Então, como esse pequeno país se mantém? A resposta vem de 3 pilares principais: turismo, apoio da Nova Zelândia e produção local. O turismo tem um papel fundamental. Apesar de ser um destino pouco explorado, Niue atrai visitantes que buscam lugares exóticos e intocados. Quem chega encontra paisagens incríveis e uma recepção calorosa. A estrutura para turistas é simples, mas acolhedora, e os voos diretos partindo de Auckland, na Nova Zelândia, facilitam o acesso à ilha. Além disso, Niue conta com a ajuda financeira do governo neozelandês, já que os 2 países mantêm uma relação de livre associação. Esse suporte vai desde investimentos em infraestrutura até serviços públicos essenciais, garantindo um funcionamento básico para a ilha. Mesmo sem grandes lavouras ou fábricas, Niue ainda tem uma produção local ativa. A agricultura e a pesca são fontes de renda importantes, com exportações de taro, coco, peixe fresco e um produto bastante peculiar: mel. As abelhas de Niue são consideradas algumas das mais saudáveis do mundo, livres de doenças e pesticidas, o que torna seu mel um artigo valorizado no mercado internacional. O mais incrível é que, graças a essa combinação de turismo mais apoio externo, mais produção local, Niue conseguiu zerar suas dívidas externas. Um caso bem raro e digno de nota. Número 4. Cultura e idioma. Por aqui, tradição é coisa séria. A cultura polinésia segue forte, com aldeias onde todo mundo se conhece. A hospitalidade rola solta e as tradições são passadas de geração em geração. E isso vai desde as receitas típicas até a tecelagem de pandanos, um trabalho artesanal que reúne as senhoras da ilha em sessões chamadas de fou-fu. A religião também tem um peso gigante. Desde que os missionários desembarcaram por aqui, lá no século XIX, o cristianismo virou parte essencial do cotidiano. As festas da aldeia e os eventos da igreja não são só momentos de fé, são o ponto de encontro da comunidade. Mas talvez o maior símbolo da identidade local seja o idioma, o niueano, também chamado de Vagahau Niue. Ele é aparentado ao samoano e ao tonganês, e apesar de ser um dos idiomas oficiais junto com o inglês, corre sério risco de extinção. E tem um motivo claro para isso. O pessoal está indo embora. Hoje, a maioria dos niueanos vive fora da ilha, especialmente na Nova Zelândia. Para se ter uma ideia, em 2018, cerca de 30 mil pessoas de origem niueana moravam por lá, enquanto pouco mais de 1.600 seguiam na terra natal. Resultado? A nova geração cresce falando inglês e, aos poucos, o Vagahau Niue vai ficando para trás. O governo neozelandês e líderes comunitários têm se mobilizado para evitar que isso aconteça. Escolas ensinam a língua, semanas culturais são promovidas e até a Nova Zelândia entrou na missão, apoiando projetos para manter o idioma vivo. A luta é grande, mas a esperança também. Número 5. O recorde de parlamentares per capita. Se você acha que seu país tem político demais, espera até ver isso. Aqui, a Assembleia Legislativa tem 20 membros eleitos. Agora, faz as contas. Com pouco mais de 1.600 habitantes, isso dá um parlamentar para cada 80 pessoas. Isso mesmo, é um dos maiores índices de representação política do planeta. Mas calma, não é aquele esquema de máquina pública inchada, não. O sistema foi pensado para garantir que todas as 14 aldeias tenham voz e que os demais assentos sejam escolhidos por votação geral, ou seja, a ideia é que ninguém fique sem representatividade. E o mais curioso? A política aqui, como os jovens diriam, é papo reto.
Esqueça burocracia e formalidades. Se alguém quiser reclamar de alguma coisa, não precisa nem mandar e-mail. É só dar um pulinho na casa do deputado mais próximo e resolver ali, cara a cara. Número 6. Turismo, paraísos escondidos e aventuras. Se você curte destinos exóticos e pouco explorados, este aqui é um verdadeiro tesouro escondido. Apesar de ser minúscula no mapa, a ilha entrega paisagens de tirar o fôlego e experiências que poucos lugares no mundo oferecem. Mas tem um detalhe. Esqueça aquelas praias clássicas de areia branquinha. O litoral daqui é diferente, repleto de formações rochosas e enseadas secretas que formam piscinas naturais de águas cristalinas. E é justamente essa geografia única que faz do mar ao redor um espetáculo à parte. Os mergulhadores encontram um verdadeiro parque aquático natural, com visibilidade absurda e um cenário repleto de labirintos de cavernas submersas, corais e paredões rochosos. Pontos como o Matapa Chasm, um cânion alagado de águas translúcidas, e as Talava Arches, arcos de pedra impressionantes na costa, garantem cliques dignos de cartão postal. E se nadar entre peixes coloridos já parece incrível, imagine fazer isso com golfinhos ou até baleias. Sim, é isso mesmo. De junho a outubro, as gigantes jubartes passam por aqui e chegam tão perto da costa que dá para vê-las sem precisar de barco. Com a operadora certa, você pode até mergulhar perto delas, vivendo uma experiência surreal e inesquecível. Ah, e os golfinhos de spinner, que adoram saltar e brincar, também costumam aparecer para deixar o cenário ainda mais especial. E quando a noite chega, o espetáculo continua. Longe de qualquer poluição luminosa, o céu estrelado daqui é simplesmente surreal. Tanto que, em 2020, a ilha se tornou o primeiro Dark Sky Country do mundo, que em tradução livre é algo como País do Céu Escuro, garantindo uma preservação total da escuridão noturna para que as estrelas brilhem no máximo do seu esplendor. Existem até passeios noturnos guiados para admirar a Via Láctea em sua forma mais pura. Agora, fala sério. Como um lugar desses ainda não foi dominado pelo turismo de massa? Número 7. Prisão no campo de golfe. O crime por aqui é raro. Isso já era de se esperar. Com uma população pequena e uma comunidade onde praticamente todo mundo se conhece, grandes delitos são praticamente inexistentes. Mas quando alguém realmente passa dos limites, o destino é no mínimo inusitado. A única prisão da ilha, que por uma dessas ironias do destino, fica bem ao lado do campo de golfe. Isso mesmo. A cadeia local está situada coladinha no único campo de golfe da ilha, em Alofi. E não pense em um clube luxuoso como os que vemos em grandes cidades. Trata-se de um espaço simples, mas que ainda assim conta com um green, que é como os golfistas chamam a área do campo onde fica o buraco final, geralmente com grama bem aparada para permitir jogadas precisas. Dizem que os poucos hóspedes da cadeia acabam ajudando a manter esse gramado impecável, podando a grama e cuidando do campo durante o dia, enquanto à noite dormem trancados nas celas. Por isso, o presídio ganhou um apelido curioso: Hilton, uma brincadeira com a famosa rede de hotéis de luxo. Porque, convenhamos, ficar preso em um paraíso tropical e ainda praticar esporte não é exatamente o maior dos castigos. Inclusive, reza a lenda que um ex-detento, depois de cumprir sua pena, passou tanto tempo aprimorando suas tacadas que acabou se tornando o campeão de golfe da ilha. Verdade ou exagero? Difícil dizer. Número 8. Hóspedes incomuns. Pode parecer coisa de conto surreal, mas sim, já teve um elefante por aqui. Em 2015, uma elefanta asiática chamada Anjali foi transportada para a ilha de avião. O motivo? Ela precisava passar por um período de quarentena
antes de ser transferida para o zoológico de Auckland, na Nova Zelândia. E por um curto período, Niue teve um ilustre morador de 4 patas que definitivamente não combinava com a paisagem local. Mas esse não foi o único visitante excêntrico. Entre 2018 e 2019, outro animal inesperado virou celebridade. Um pato. Sim, um pato. Ninguém sabe ao certo como ele foi parar na ilha. Alguns dizem que ele foi carregado por uma tempestade, outros acham que veio escondido em um navio. Mas o fato é que esse solitário pato real apareceu do nada e virou o centro das atenções. Sem nenhum outro da sua espécie por perto, ele passou a viver em uma poça d'água à beira da estrada, que os bombeiros locais enchiam regularmente para garantir seu bem-estar. O bichinho ficou tão famoso que ganhou até nome, Trevor, em homenagem a um político neozelandês chamado Trevor Mallard. Moradores e turistas tiravam fotos, crianças iam visitá-lo, e ele se tornou, oficialmente, o pato mais solitário do mundo. Infelizmente, a vida de Trevor foi curta. Em 2019, ele foi atacado por cães e não resistiu. Mas sua história rodou o mundo e até inspirou um livro infantil. Nada mal para um pato perdido no meio do Pacífico, não é mesmo? Número 9. Primeiro país com Wi-Fi grátis. Quem diria que uma ilhazinha no meio do nada seria pioneira na era digital? Pois bem, em 2003, Niue se tornou o primeiro país do mundo a oferecer internet sem fio gratuita para toda a sua população. E olha que estamos falando de uma época em que o Wi-Fi ainda estava engatinhando e só existia em alguns cafés e escritórios no resto do mundo. A ideia surgiu de uma organização local sem fins lucrativos que usou recursos obtidos com o domínio de internet da ilha para financiar a instalação da rede sem fio. O projeto foi revolucionário na época e ajudou a conectar a população ao restante do planeta, consolidando o título da ilha como a Wi-Fi Nation antes mesmo de muitas cidades grandes pensarem em oferecer Wi-Fi público. Claro que a conexão por aqui não é das mais rápidas, mas a iniciativa colocou a ilha na vanguarda digital, e até hoje o acesso gratuito faz parte do dia a dia dos moradores. Número 10. País do passado. Depois de tudo isso, fica a pergunta: por que esse pedacinho isolado do Pacífico é chamado de Ilha do Passado? A resposta está em sua posição geográfica peculiar. A linha internacional de data corta o planeta separando os fusos horários entre hoje e amanhã. De um lado, os países já estão vivendo o futuro. Do outro, ainda é o dia anterior. E adivinha? Esse lugar está do lado atrasado da linha. Enquanto a vizinha Nova Zelândia já deu as boas-vindas a um novo dia, por lá ainda se vive o anterior. Se for terça-feira em Auckland, por exemplo, ainda é segunda nesse cantinho do Pacífico. Essa diferença faz com que o território seja um dos últimos pontos do mundo a se despedir do Sol. E o mais curioso, quem pega um voo da Nova Zelândia para Niue literalmente aterrissa no dia anterior. Parece coisa de ficção científica, mas é só um detalhe geográfico que torna esse destino ainda mais único. Por isso, ganhou o título de Ilha do Passado, um lugar onde o tempo parece desacelerar e o ontem se estende por um pouco mais. Agora me conta, o que mais te surpreendeu? O fato de Niue ser um dos últimos lugares do planeta a ver o pôr do sol? A prisão vizinha ao campo de golfe? Ou a história do pato mais solitário do mundo? Se curtiu esse conteúdo, já sabe. Deixa o like, se inscreve aqui no Belo Mundo e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado pela companhia e nos vemos na próxima aventura.